Começa agora pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você sabe o que é sabedoria? Esta é uma palavra muito citada e pouco conceituada. As pessoas falam muito em ser sábio como sinônimo de ser inteligente, ser esperto. Mas será que realmente é isso que a sabedoria significa? Interessante que, se pegarmos o significado mais comum, reconhecido inclusive pelos melhores dicionários da língua portuguesa, veremos que sabedoria seria simplesmente o caráter ou a qualidade de quem é sábio, que tem instrução, ciência, erudição e saber. Ora, longe de mim querer contrariar a opinião de linguistas e gramáticos, mas se for como eles conceituam no dicionário, então o que eu faço com aquelas pessoas cultas, especializadas, eruditas e até geniais, eu diria, porém que são perversas? Poderiam igualmente ser chamadas de pessoas sábias? Uma das mais estranhas capacidades do ser humano é a de coexistir na mesma pessoa a genialidade e a maldade em graus superlativos. Na história da ascensão do nazismo, temos a atuação de 3 gênios em suas respectivas habilidades, erudição e crueldade, todas convivendo juntas num mesmo ser. Refiro-me a Leni Riefenstahl, a cineasta, Joseph Goebbels, o propagandista, e Albert Speer, o arquiteto. Foi esse triunvirato do mal que transformou Hitler, de um medíocre pintor, em um grande ditador com capacidade de seduzir o povo alemão, um povo igualmente dotado de sólidas e valiosas tradições culturais e intelectuais. Noutras palavras, um trio de grande instrução, ciência, erudição, saber, elevando ao poder um assassino que é idolatrado por uma multidão igualmente culta, erudita e cheia de conhecimento. Mas, pergunto ironicamente, seriam eles sábios? Existe alguma coisa de sabedoria na ascensão do nazismo? Creio que não. O que vejo ali é justamente o oposto, a mistura do que é ruim com o que existe de pior no coração do ser humano. E os resultados você pode ver na história da Segunda Guerra Mundial. Talvez seja por perguntas como estas que acabo de fazer que a sabedoria, a despeito da conceituação do dicionário, não pode ser sinônimo de conhecimento, de cultura. O termo encontra definições distintas, eu sei, conforme a ótica da teologia, da filosofia ou da psicologia. No sentido mais comum, a sabedoria é a qualidade que dá sensatez, prudência, moderação à pessoa, ao passo que, para a religião, o conhecimento é inspirado nas coisas divinas e humanas. No sentido etimológico, a sabedoria vem do latim sapere, que tem a ideia de sabor, gosto. É a condição de quem tem o conhecimento, erudição. Ela equivale em grego a sofia, um termo relacionado ao saber, presente na formação de palavras como filosofia, isto é, amigo da sabedoria. Para os antigos gregos, a deusa da sabedoria era Atena, e este era um dos seus atributos civilizatórios. Esta divindade era também a detentora da verdade e da justiça e protetora da cultura. A sua equivalente entre os romanos era Minerva. Os filósofos gregos eram muito conhecidos pela filosofia e retórica, porém, mesmo cercados de muitas evidências a respeito da sabedoria divina no mundo natural, como temos em Romanos 1, verso 20, pela glória dos céus estrelares, Salmos 19, verso 1, ou pela providência divina em favor da vida humana, Mateus 6, 25, eles ainda não possuíam aquele conhecimento salvífico de Deus, isto é, a verdadeira sabedoria que salva. É dessa sabedoria que a Bíblia vai falar. Sabedoria é um termo literário aplicado a alguns livros canônicos do Antigo Testamento, a saber, Provérbios, Eclesiastes e, algumas vezes, Cantares. Alguns incluem também livros apócrifos, como o Eclesiástico de Ben-Zira e a Sabedoria de Salomão. Estes livros compartilham características e pontos de vista que são diferentes de outros textos da Bíblia. Elas precisam ser consideradas ao estudar esse grupo de livros bíblicos. A perspectiva de sabedoria está largamente presente nos Salmos e em Jó, e para alguns, esses são claramente livros também que podem ser chamados livros de sabedoria. Aspectos da sabedoria também podem ser encontrados nos textos que ensinam as palavras de Jesus, ou talvez na Epístola de Tiago. Todos estes textos contêm sabedoria no sentido bíblico da palavra.
Agora, deixe-me falar um pouco sobre o que o povo da Bíblia, isto é, aqueles que viveram nos tempos bíblicos, entendiam por sabedoria. Para a antiga mentalidade hebraica, a sabedoria está muito próxima à ironia, ao humor e à charada. É a resposta que não se espera, mas que faz todo sentido, o óbvio seguido do inesperado. Seria algo mais ou menos como uma charada, por exemplo. Eu vou ilustrar isto para você. Conta-se que um rabino estava certa vez ensinando o conceito de sabedoria a seus alunos e perguntou-lhes se eles prefeririam, numa viagem, um cavalo veloz ou um pangaré que anda devagar. Os alunos prontamente responderam: ora, professor, é claro que preferimos numa viagem um cavalo veloz, e emendaram: e o senhor, rabino, qual seria o melhor na sua opinião? O rabino respondeu: depende. Se estou no sentido certo ou no sentido errado da estrada. No sentido certo, um cavalo veloz é o melhor, mas no sentido errado é melhor o pangaré, pois ao descobrir o erro, não terei ido muito longe nele. Agora veja como isso também se aproxima do humor, especialmente aquele humor irônico, cuja piada não tem necessariamente o fim de entreter o público, mas levá-los a refletir, como, por exemplo, a sabedoria de cunho político, aquelas anedotas que se contam sobre políticos e sobre governadores. E se você perceber bem, neste contexto bíblico, a definição de anedota, charada e sabedoria será a mesma. Elas significam um final óbvio que ninguém esperava. É esse elemento surpresa que dá sabor tanto às charadas quanto às piadas e também às conclusões filosóficas. Tudo isso é englobado no sentido oriental, eu diria bíblico, de sabedoria. E por ser a Bíblia um livro divino, mas também humano, acaba refletindo esse conceito de sabedoria do Antigo Oriente Médio. Quer 2 exemplos? Eu poderia citar vários, mas vou ficar à guisa de ilustração apenas com os textos de Jeremias 31, verso 29 e Ezequiel 18, verso 2. Vamos ver o que esses textos dizem. Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Jeremias 31, 29. Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ezequiel 18, verso 2. Veja que ambas as passagens são praticamente idênticas. É como se dissessem: eles que bebem e nós que ficamos de ressaca. Percebeu a ironia do texto bíblico? Aliás, dizem os especialistas em comportamento humano que ironia é um tipo de sagacidade mental ou inteligência que somente pessoas muito espertas conseguem perceber. Pessoas estúpidas, especialmente aquelas que se caracterizam por um autoritarismo, despotismo ou caráter ditatorial, são as que mais têm dificuldade de entender mensagens irônicas, especialmente quando estão criticando a sua forma de governar. Elas não percebem isso. A prova foi o que aconteceu na época do militarismo aqui no Brasil. Apesar de tantos controles da censura governamental, as autoridades não percebiam quando, por exemplo, uma música popular apregoava ironicamente nas entrelinhas uma severa crítica ao regime militar, especialmente como vistos nos versos de Raimundo Sodré, Geraldo Vandré e Geraldo Azevedo. Aliás, vemos em Jesus algo que exemplifica isto, embora, é claro, ele esteja aqui falando de um discernimento ou de uma ironia especialmente espiritual. Em vários momentos do discurso de Jesus com os escribas e fariseus do povo, ele demonstrou como estes, à semelhança dos líderes carnais e autoritários, não entendiam a ironia de suas palavras. No momento à parte, ele revelou aos seus discípulos: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam. E isto para que não se convertam e sejam perdoados. Marcos 4, 11 e 12. Nisto, ele ecoa praticamente o que já havia sido dito pelos profetas Isaías e Jeremias. Vamos ler o que esses profetas disseram, começando por Isaías, capítulo 6, verso 9, e depois 43, verso 18. Aqui diz: ele me respondeu: vai e dize a esse povo,
Podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo, jamais percebereis. Fazeis sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar, os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Percebeu a ironia? Agora vejamos um pensamento idêntico nos escritos do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 5, verso 21. Agora, pois, atentai para estas palavras, ó povo insensato e tolo. Sim, vós que tendes olhos, mas não querem enxergar, que tendes ouvidos e se negam a ouvir. Percebeu? Se no conceito filosófico a ironia só pode ser entendida pelos realmente sábios, no contexto bíblico, a sabedoria de Deus só pode ser entendida pelos que são realmente sinceros e limpos de coração. Como contexto para a compreensão do nascimento da sabedoria na mentalidade hebraica, posso dizer que 2 elementos históricos ou sociais foram muito importantes. Primeiro, o modo de aproximação que eles tiveram da natureza, como sendo um segundo livro inspirado por Deus. E, em segundo lugar, a maneira distinta dessa abordagem em relação àquela outra praticada pelo mundo pagão. O teogonismo egípcio, mesopotâmico, cananita e, posteriormente, grego, apresentava um rol de deuses limitados pela própria pré-existência de um universo caótico ou poderes primitivos que são independentes da divindade, são anteriores a ela e até a causa de sua existência. Noutras palavras, até os deuses pagãos foram criados ou gerados. É claro que havia concepções de deuses particulares que traziam à existência o mundo dos homens e governavam seus departamentos. Mas aquela ideia bíblica de um Deus único, soberano, absoluto, salvador e que governa tudo e traz tudo à existência, esse conceito o mundo pagão já havia perdido há muitas gerações. Eu digo perdido porque quando olhamos as mais antigas ou primitivas descrições humanas de Deus e da criação, percebemos que havia uma remota tradição monoteísta, eu diria uma tradição primeva, que acabou se transformando em animismo e politeísmo apenas posteriormente. Mas isto será assunto para um outro programa. Por ora, o que podemos dizer é que aquele conceito hebraico de um Deus único, criador e antecessor ao universo, mantenedor da vida, era um elemento praticamente desconhecido das demais cosmogonias pagãs que circundavam Israel. Bem, esse assunto está muito empolgante, mas agora vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos para conhecer as características da chamada sabedoria bíblica. Então não saia daí, o Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje falando da ideia bíblica de sabedoria. E antes do intervalo, eu disse que iria apresentar as características da sabedoria bíblica. Então vamos conhecê-las. Em primeiro lugar, ela não discursa sobre a condição humana a partir da perspectiva divina, mas é antes da perspectiva humana que se avalia os problemas e possíveis soluções. Costuma-se dizer que em toda a Bíblia, normalmente é Deus que fala aos homens, mas nos livros bíblicos de sabedoria, geralmente é o homem que fala a Deus. Esta sabedoria seria uma espécie de licença dada pelo céu para que o ser humano apresente também a sua dor, suas ideias, seu aprendizado, a partir, é claro, da revelação que Deus lhe dera. Seria mais ou menos como numa sala de aula, que durante a matéria é o professor que fala a maior parte do tempo, orientando os alunos, mas na hora do exame é o aluno que se expressa, colocando no papel aquilo que aprendeu durante as classes que recebera. A sabedoria bíblica seria mais ou menos assim. É uma espécie de colocar em prática as lições dadas por Deus. Em segundo lugar, a sabedoria bíblica procura dar expressão ao modo como as coisas são. Ela é descritiva, não determinativa. Em outras palavras, ela não determina como as coisas acontecem, apenas descreve. Uma vantagem vista nessa característica é que a sabedoria bíblica procura ser a descrição viva da realidade, retirando o indivíduo do mundo da fantasia e da alienação e mostrando que não adianta apenas chorar diante do problema ou fingir que ele não existe, mas tentar superá-lo, buscando em Deus a solução para o mesmo.
mas ela também admite que há problemas que não possuem solução meramente humana, que não somos senhores da história, mas apenas personagens dela. O enredo pode até ser escrito a partir das ações humanas, mas o epílogo pertence à providência divina, que é a única capaz de garantir um legítimo final feliz para a humanidade. Um final, aliás, que seria o único legitimamente compatível com a expressão "e viveram felizes para sempre". Em terceiro lugar, a sabedoria atenta em ensinar como escolher o caminho correto para viver bem à vista de Deus e dos homens. A vida é muitas vezes descrita como sendo a escolha entre dois caminhos. É interessante como a sabedoria bíblica, esboçando o próprio conceito hebraico de realidade, não se delineia por descrições abstratas da realidade, mas pela apresentação tátil de tudo que existe. Viver a vida, por exemplo, seria para eles andar pelo caminho. Desperdiçar a vida é andar por um caminho errado, que terminará em morte. Por isso encontramos muitas vezes na Bíblia expressões como "este é o caminho, andai por ele". E para citar o Novo Testamento, vemos Jesus dizendo "eu sou o caminho, a verdade e a vida". Em quarto lugar, não há nos livros de sabedoria um "assim diz o Senhor" como base autoritativa de seus ensinos. A sua autoridade está alicerçada no pensamento, na sabedoria da natureza, vista como um segundo livro escrito pela providência de Deus. É como se previssem que a palavra escrita de Deus, que futuramente seria chamada de Bíblia, não chegaria a todos os homens, mas a palavra natural de Deus, escrita na natureza, essa sim, estaria onde quer que houvesse humanidade. Haverá natureza em redor sempre que houver homens no contexto. E em menor escala, essas verdades da natureza também são uma realidade divina para a sabedoria humana. Em quinto lugar, há um apelo forte à experiência de uma pessoa que experimentou o erro e por isto nos alerta contra ele, ou ainda, que viveu bastante para dar exemplos de pessoas que se deram bem ou mal na vida. Isto a partir de uma experiência boa ou ruim. Por isto, o sábio tem o dever de transmitir ensinos aos que são mais novos. Esta parte cairia como uma luva para os dias em que vivemos. É que, apesar da enorme gama de informações a que estamos sujeitos, vivemos contraditoriamente numa sociedade de pouquíssimo conhecimento. Você já percebeu? Sim, porque, como dissemos no início desse programa, para a sabedoria bíblica, informação não é sinônimo de conhecimento. Conhecimento é algo mais profundo, algo que causa mudanças profundas no ser. A informação apenas modela, dá um retoque aqui e ali no indivíduo, mas não tem a capacidade de transformá-lo para melhor. É aqui que vem o toque especial da sabedoria bíblica, especialmente em relação ao papel da família, da sociedade e da religião na formação do indivíduo. Este é exatamente o próximo tópico de caracterização da sabedoria bíblica. Por isso, em sexto lugar, dizemos que a sabedoria bíblica, embora também seja de origem divina, alicerça-se historicamente em estruturas sociais como a família, especialmente na figura dos pais, no grupo de anciãos do povo, os mais velhos que ensinam o que aprenderam com a vida, e nos profetas, que revelam os desígnios de Deus para a humanidade. Essa última característica, a meu ver, é um tapa no rosto da sociedade em que vivemos, e eu vou explicar o motivo. É que cada vez estamos vendo uma terceirização da educação. Eu vou explicar isso para você. Há muitos pais, infelizmente muitos mesmos, que geram filhos, mas querem que apenas os professores os eduquem, quando, na verdade, esse deveria ser um processo de participação conjunta de todos. É muito triste ver crianças e juvenis e adolescentes entregues a programas de TV, canais de YouTube ou gangues e outras crianças igualmente largadas, como se estas devessem assumir o papel de educar as crianças para a sociedade e os pais apenas se eximem da sua tarefa. Os melhorzinhos são entregues, como eu disse, nas mãos de professores que recebem esses jovens como se fosse um treinador que recebe um cão para ser domesticado. Eu sei que o exemplo é forte, mas o problema que estou falando é que seres humanos não são animais de circo que vão para ali apenas para aprender um truques. Porém, na prática, é muito difícil diferenciar às vezes o papel de um professor da atividade de um adestrador de cães. E sabe o que é pior?
Quem dá aula sabe do que eu estou dizendo. É que se o filho já vem para a sala de aula cheio de vícios e desajustes sociais, os mesmos pais que o colocaram ali para terceirizar a educação, ou melhor, para ser adestrado, vão com a mesma fúria diante do diretor, fazendo acusações das mais terríveis possíveis a respeito de como o professor errou com o filho. Se meu filho errou, a culpa é de vocês, que não o educaram como deveriam. Um absurdo, não é mesmo? Ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Veja a força desse texto bíblico de sabedoria. A ideia aqui não é determinismo, não significa que uma criança bem educada será automaticamente um bom adulto, pois se até máquinas que não possuem livre-arbítrio podem apresentar problemas de programação, imagine o ser humano que é livre para escolher. A ideia que a Bíblia passa é que a educação correta seria dada pelos mais velhos e acompanharia a criança por toda a sua vida até a fase adulta. Ela poderá até rejeitar os bons ensinos, mas esta possibilidade será muito menor se ela for treinada, educada no caminho do bem. Caminho, derer em hebraico. Lembra que esta palavra para a sabedoria bíblica significa o curso da vida, a vida em que vivemos? Pois é, aqui está um exemplo tátil disso. E é interessante a forma como o provérbio ensina suas palavras em hebraico, ensina a criança. O verbo usado no original aqui é mais do que ensinar. A linha hebraico diz Shanuk la naar, que literalmente quer dizer coloque algo saboroso na boca da criança. Esta é uma expressão idiomática curiosa para ensinar. Colocar algo saboroso na boca de alguém, mostrar-lhe como aquilo é gostoso, como é útil, como traz um prazer genuíno. Noutras palavras, mais do que ficar dando lições de moral nos jovens ou dizer para eles apenas que tal e tal coisa é pecado, o ideal é mostrar o lado positivo da vida com Deus, mostrar como é bom e agradável seguir o caminho do bem. É claro que você também deverá alertar contra o mal, apresentar como aquilo é perigoso. Mas o que eu quero dizer, com base na sabedoria bíblica, é que apresentar o bem como algo saboroso e que você sabe que é saboroso porque experimentou, tem uma força muito maior que a força do seu próprio testemunho. É como se você dissesse, eu comi isso e é tão boa a experiência que eu tive que quero compartilhar os resultados com você. Essa é a diferença. Coisas gostosas que o mundo também até poderá oferecer, mas que não terão um sabor duradouro, muito menos eterno. Pelo contrário, as coisas gostosas do mundo causam azia e má digestão. As coisas gostosas de Deus são eternas e refrigeram a alma. Você tem que ensinar isto por experiência, por testemunho e por exemplo. É lógico, porém, que os jovens perceberão quando aquele que lhes passa uma lição não parece ele mesmo convencido daquilo que diz, ou pior ainda, a sua vida não condiz com aquilo que ele apresenta. Um professor frustrado, por exemplo, jamais convencerá os alunos a serem vencedores quando ele mesmo parece um fracassado. É como se dissesse, se querem vencer, não sejam como eu sou. É exatamente por isso que muitos jovens acabam tomando um cantor viciado, um artista maquiado ou um youtuber imoral por modelos de vida, pois esses podem até pregar uma mentira, mas o fazem com tanta convicção que parece ser uma verdade, enquanto pais, professores e líderes religiosos falam da verdade, mas com tanta timidez que ela parece uma mentira. É por isto que muitos correm para esses questionáveis modelos de vida, pois são o caminho alternativo àquele da moral e dos bons costumes que a igreja apresenta. Por fim, em conclusão a esse assunto, eu quero dizer mais 3 coisas a respeito da sabedoria bíblica. Então anote aí. Primeiro, ela pode ser reacionária, mas não apregoa revolução. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus entende que, devido à história do grande conflito entre o bem e o mal, não devemos esperar mudanças radicais na sociedade. Por essa razão, mais do que propor quebra-quebra, greves ou passeatas para derrubar um governo, ela propõe uma reação interna em cada um de nós. Ou seja, mais do que mudar a sociedade coletivamente, a sabedoria divina pretende mudar o indivíduo. Seu objetivo é ensinar o homem a viver corretamente e com ética,
ainda que o meio não mude ao seu redor. Contudo, ela não nega que mudanças positivas possam ocorrer na sociedade em virtude da opção do indivíduo pelo caminho do bem. Mas essas mudanças exteriores são possibilidades, não certezas como apregoa a teologia moderna da prosperidade ou aquela antiga ideologia marxista. Em outras palavras, o indivíduo não precisa estar numa sociedade boa para ser bom. Basta ter a graça de Deus e ele é bom independente do meio. Por fim, também aprendemos uma segunda coisa, que as consequências são, no final das contas, o resultado de nossa escolha. Não adianta ficar conjugando a vida na terceira pessoa do singular e do plural. Ah, eu sou assim porque o meu pai foi assado. Ah, eu fiz isto porque o outro agiu daquela forma comigo. Devemos parar de colocar a culpa no outro. Devemos admitir o nosso erro e ter uma sabedoria com Deus e nos arrepender. Em terceiro lugar, aprenda que Deus é especialista em reciclagem. Portanto, ainda que a sua vida esteja um lixo, ainda que haja muita poeira, não se preocupe, o Espírito de Deus está em obras. O programa Evidências de hoje fica por aqui, mas semana que vem temos um novo encontro na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Até lá!